Bom dia. Nós estamos em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 2. Ontem meditamos até o versículo 17. Prosseguimos hoje a partir do versículo 18. Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o tem consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, então nesta ocasião jejuarão. Os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam, e vieram então questionar a Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Jesus não mandava eles estarem jejuando, e nem mesmo Jesus estava jejuando. Então Jesus respondeu da seguinte forma: pode o noivo, como pode os convidados do noivo jejuar enquanto tem consigo? O que quer dizer? Qual que é a função do jejum? A função do jejum é nós quebrarmos a carne, nos humilharmos e nos fortalecer espiritualmente. Não existe jejuar para obter qualquer bênção. Ao contrário do que muitos pregadores afirmam, tem muito história hoje: jejum por causas impossíveis, jejum para conseguir este ou aquele milagre, esta ou aquela cura, bênção, qualquer coisa. Isso não é bíblico, não é promessa do Senhor, não existe. A função do jejum é nos enfraquecermos fisicamente para nos fortalecer espiritualmente, nos aproximarmos mais do Senhor, buscarmos o Senhor, nos humilharmos na presença dele. Essa é a função do jejum. E mais, jejum só existe um. Não existe vários tipos de jejum. Não, jejum de Daniel, jejum disso, daquilo. Isso são criações, doutrina e preceito de homens. Não existe. Daniel não jejuou só comendo legumes, não. Ele simplesmente, pode ler de forma clara na nossa Bíblia, que nós vamos entender. Ele entendeu de não comer comidas oferecidas a ídolo lá no rei da Babilônia. Por isso que ele decidiu comer somente legumes. Mas fora isso, em outras circunstâncias, quando ele jejuou, foi jejum total, como todos nós devemos fazer, que é a ausência total de água de alimento. Quanto tempo? É o tempo que nós devemos, quando nós temos, cada um tem o seu limite. Então nós sabemos qual é o nosso limite. E também não existe o jejum. Não, eu estou jejuando direto. 7 dias direto. Não, você pode estar jejuando 7 dias direto todos os dias. Mas o jejum você começa pela manhã e encerra à noite antes de dormir. Porque, não, é 24 horas direto. Não existe uma vez que o sono alimenta. Então não pode ser contado desta maneira. A dia e noite. Não, à noite não, nós estamos dormindo. A menos que a pessoa também fica dia e noite acordado, orando, buscando o Senhor. Aí sim, mas caso contrário, não. E mais, quando é que eu devo jejuar? É isso que Jesus está falando. Quando nós sentimos a ausência do Senhor, nós nos sentimos enfraquecidos. Porque enquanto eu estou sentindo a presença do Senhor, eu tenho um noivo, eu tenho Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo, por que, Jesus? Não tem motivo, não tem necessidade. Jesus, certa feita, nós vamos ver mais à frente também, quando ele expulsou um demônio de um jovem, ele falou com os discípulos: olha, existe uma casta de demônios, só sai com jejum
e oração. Só quando nós estamos fortes na presença do Senhor, nós estamos cheios do Senhor. Caso contrário, não conseguimos. Não é pelo fato que eu vou estar em jejum que o demônio ali vai sair, não. É porque eu estou cheio do Senhor. Então, quando nós temos Jesus, nós estamos bem, não temos por que jejuar. Não temos necessidade de jejuar. Então é isso. Explicou-lhe Jesus como pode os convidados do noivo jejuar enquanto não tem consigo. Se você tem Jesus, está seguindo para ele, por que jejuar? Contudo virão os dias quando o noivo lhe será arrancado, então nessa ocasião jejuarão. Quando sentimos fraco, está difícil, estamos vendo que estamos tendo dificuldades espirituais, vamos jejuar. Vamos buscar, vamos nos fortalecer, vamos nos encher do Senhor. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e rasgará, ainda mais aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente e desta forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. O que Jesus está dizendo com isso? Que não tem condição de fazer como muitas seitas, religiões, pessoas tentam fazer. Colocar a lei na graça. Não tem condições. O que eles estavam antes tentando fazer, porque na antiga lei existia uma obrigatoriedade de determinados dias jejuar. Agora não, agora vive a graça, agora é Jesus, então não tem isso. Então não tem condições de moldar a lei na graça. Vinho novo, recipiente novo. Remendo novo e roupa nova. Não adianta você pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha. O que vai acontecer? O remendo permanece, mas aquela roupa que já está mais velhinha, já está poída, vai acabar de arrebentar e o buraco vai ficar maior, o estrago vai ficar maior. Então o que tem que ser feito? É nova, nós vivemos em Cristo, nós vivemos no Evangelho de Jesus Cristo, nós vivemos na graça, nós não vivemos na lei. Então não adianta nós tentarmos trazer parte da lei para o Evangelho. Assim, quando eu vejo pessoas vir citarem leis, parte da lei lá de Deuteronômio, Levítico, alguma coisa para justificar uma ação atual delas, estão em erro. Nós nos justificamos, quem nos justifica, melhor dizendo, é o Senhor Jesus, nós estamos em Jesus. É impossível nós tentarmos tirar parte da lei e colocar agora no Evangelho de Jesus Cristo na graça. Nós vivemos na graça. Ah, porque no Antigo Testamento jejuava assim. É uma outra coisa. É a antiga lei. Agora nós ouvimos Jesus. Nós já temos lido, nós já conhecemos a palavra de Deus. Quando o próprio Senhor Deus disse, falou, não, este é o meu filho amado, a ele que você tem que ouvir. Não é lei de Moisés, não. Não é lei dos profetas, não. Não é os profetas, nós ouvimos hoje Jesus. É ele que tem que ouvir. Então não adianta tentarmos trazer nada. Eu tenho citado várias vezes que nós não podemos estar trazendo partes da lei para aplicar hoje em dia. É isso que Jesus nos disse aqui. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal, e os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. Então os fariseus advertiam-no: vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido ao sábado? Mas ele esclareceu: nunca leste como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente o sacerdote era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor
inclusive do sábado. Novamente um preceito da lei que Jesus acaba novamente dizendo que não tem validade, não existe. Anteriormente, pela lei, os judeus tinham o hábito, na época das colheitas, eles colhiam, mas sempre deixavam alguma coisa para trás, espigas, para que as pessoas que tivessem fome, os mais pobres, pudessem passar ali na roça, pegar alguma coisa e comer. E um dia de sábado, Jesus estava andando com o pessoal, com seus discípulos, e passou, eles estavam com fome, começaram a pegar espigas e comer. Os fariseus levantaram para criticar, para acusar. Falaram, olha, como você está deixando de sábado, não pode fazer nada. Falando de lei, falando da lei. Aí Jesus traz à baila o fato de que, inclusive, o próprio Davi, quando estava fugindo de Saul, Davi entrou no templo, pediu, e o sacerdote entregou para ele os pães da preposição. Eram pães sagrados, só o sacerdote podia comer. Ele comeu e ainda levou para os seus homens. Isso não foi citado como pecado. Por que Jesus citou Davi? Porque Davi era e ainda é para muitos judeus considerado um ídolo. E mais, Jesus nos mostra aqui que ele é o Senhor do sábado, como ele está dizendo. Ao contrário, como tem muitas religiões, assim como os adventistas do sétimo dia e outras, que ainda fazem questão de estar vivendo uma época da lei. Ah, não, o sábado tem que ser sagrado, não pode trabalhar. Jesus está dizendo aqui o contrário. Nós vivemos em Jesus, nós não estamos na lei. Aqui é que ele diz, o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Não existe um sábado porque existe o ser humano, não. É criação nossa, do homem, o dia de sábado. Se amanhã depois os homens entenderem de mudar, eliminar o dia de sábado, não vai existir mais sábado, vai dar um outro nome qualquer, e a semana devia ser 7 dias, pois seja mudado. Jesus disse, o Filho do Homem, ele é Senhor inclusive do sábado, ele é o Senhor. Não existe essa determinação. Nós vivemos na graça, nós temos liberdade. Dia de sábado eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar, eu só posso trabalhar numa empresa que permite que diz, não trabalhe de sábado. Dia de sábado eu não posso fazer nada. Não existe. Isso é religião, religiosidade, é uma lei que se cumpriu em Jesus. Hoje nós vivemos em Jesus. Temos sim que respeitar, obedecer os preceitos do Senhor Jesus Cristo. Não se põe remendo novo em vestes velhas. Não se põe vinho novo em vasilha velha. Então vai arrebentar, vai perder o vinho. A roupa vai ficar, o remendo fica, a roupa acaba de rasgar. A lei vigorou até a vinda de Jesus. A partir de então é Jesus. Nós vivemos na graça. A partir de então, nós vivemos Jesus. Antigo Testamento. É antigo. Hoje nós vemos que o Novo Testamento. Testamento, a vontade expressa. Hoje é o que nós vivemos. O antigo já foi cumprido. Hoje é o novo. Então, não existe essa separação. Dia de sábado não pode fazer nada, não. Dia de sábado é um dia como outro qualquer. Para o seu e para qualquer cristão. Então concluiu, o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. Marcos capítulo 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Novamente,
exatamente, nós vamos observar também que várias vezes os milagres de Jesus, ele fez questão de fazer em dia de sábado, onde, segundo os judeus, os fariseus, doutores da lei, não poderia fazer. Mas ele estava mostrando que ele era o Senhor, inclusive do sábado. Em outra ocasião, entrou Jesus na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observava, e com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Olha a maldade, a hipocrisia dos fariseus. Jesus entra no templo e ali tinha um homem com a mão atrofiada. Então todo mundo olhando sabia que Jesus tinha o poder de curar. Mas queriam ver se Jesus ia fazer isso no dia de sábado. Jesus já tinha dito agora anteriormente que ele era o Senhor do sábado, que não tem esse respeito. Não, um dia de sábado é um dia diferente. A Bíblia toda, o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo, fala o tempo todo que não existe essa separação. Ele convidou Jesus ao homem da mão atrofiada. Levanta-te, vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga a eles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Olha, então fala com o homem. Faz conta, levanta, vem para o meio aqui. Fica aqui no meio. Aí pergunta para os doutores da lei, os fariseus. Fala, o que é permitido fazer no dia de sábado? Salvar vidas ou matar as pessoas? Fazer o bem ou fazer o mal? O que nós podemos fazer no sábado? Eles não tiveram resposta. Ficaram calados. Se omitiram. Sabiam do erro, por isso omitiram. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram em acordo com os herodianos, uma conspiração. Os herodianos são a turma de Herodes, com uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Olha para você ver. Jesus pergunta, eles nada responderam. Jesus então manda esse senhor que tinha esse problema na mão, com a mão atrofiada, estender a mão. Quando ele estendeu a mão, então a mão estava normal, perfeita, curada. Jesus ficou indignado com a maneira de agir destes sacerdotes, desses religiosos, desses que tinham a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Jesus ficou triste. A Bíblia nos fala aqui, profundamente entristecido com a dureza do coração deles. Tem várias religiões, várias pessoas que ainda temem guardar dia de sábado. Como Jesus estaria hoje se ele estivesse aqui agora, e como ele está entristecido com todas essas pessoas que fazem questão de viver e apregoar e tentar ensinar as pessoas isso. É uma cegueira espiritual muito grande, uma vez que tem a mesma Bíblia que nós. O mesmo que está escrito na nossa está escrito na dele. Não podemos mudar a palavra de Deus. Estende a tua mão. Ele estendeu e sua mão foi restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram um acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam o meio de condená-lo à morte. Veja que eles, no sábado, Jesus não tinha perguntado, podia fazer o bem ou o mal. Eles estavam fazendo o mal, porque foram reunir para tramar a morte de Jesus. Eles já estavam reunindo para combinar um assassinato.
Vamos armar uma maneira de nós prender, condená-lo e mandar executá-lo. Como no final fizeram. Porque às vezes as pessoas gostam muito de falar, não, porque foi as autoridades romanas que mandou executar Jesus. Foi verdade. A mando dos judeus, a mando dos religiosos. Quem fez tudo que aconteceu contra Jesus são os religiosos. O povo para que ele veio. O evangelista João fala, Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas eles não receberam e o condenaram e o executaram. Aqui nós estamos vendo as autoridades, os sacerdotes, reunir para tramar, fazer o mal. Jesus tinha perguntado antes. Ele sabe, pode fazer o bem ou o mal? Estão fazendo o mal. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vindo da Galileia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e da cercania, da cidade de Tiro e Sidom, veio ter com ele. Então várias pessoas, toda parte vinham acompanhar Jesus. Jesus estava expulsando o demônio, curando enfermo e pregando o evangelho. Estou me lembrando aqui agora, voltando atrás com a referência à questão do sábado. Ainda esta semana eu publiquei um texto, enviei um texto por e-mail com o título de Lei Ultrapassada. E dentro disso eu recebi um comentário extenso de uma senhora adventista do sétimo dia, dizendo que não concorda por A por B. O que importa para nós não é se ela concorda ou se outra pessoa qualquer concorda. Nós trazemos a palavra de Deus. Nós também não entramos em embate, discutir ou tentar provarmos nada. Nós apresentamos o evangelho. As pessoas têm duas opções, aceitar ou rejeitar. E esta é a palavra do Senhor. Nós estamos vendo de forma clara que Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. Que não existe essa separação de dias. Espero que essa senhora pesquise mais, procure conhecer mais a Bíblia e poder então tecer comentários ou até mesmo fazer alguma crítica ou rebater, tentar rebater o evangelho. Muito bem, voltando aqui, Jesus então estava saindo ali, né? Então, em direção ao mar ali. Então tinha uma multidão muito grande, vindo de várias partes, de várias regiões, o estavam seguindo. Por esse motivo, então por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse e tirasse-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espírito imundo viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: "Tu és o Filho de Deus." Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que nada revelasse quem era ele. Jesus estava sendo perseguido, acompanhado por uma grande multidão, pessoas de toda parte. Porque as pessoas vinham até ele, todos que vieram, estavam com alguma enfermidade, estavam padecendo de algum mal, chegavam até ele e era curado. As pessoas às vezes só queriam somente tocar, encostar, tocar nas suas vestes, e só em fazer isso ela recebia cura. Os endemoniados, quando se aproximavam, se manifestavam, e os demônios começavam a falar que sabia quem ele era, que era o Filho de Deus. Jesus imediatamente repreendia o demônio, mandava ficar calado e os expulsava. Então, muita gente, muitas pessoas o acompanhavam, ponto tal que Jesus não ter liberdade de movimento. Então, o que ele fez? Olha, falou com os discípulos: deixa sempre um barco
a menos que possa um barquinho. Porque quando o povo vinha começar a apertar, Jesus então entrava no barco, não para fugir, mas para ter liberdade de movimento. E Jesus então, ali no barco, se afastava um pouco e continuava pregando. Ele tinha liberdade de pregar, porque no barco, todo mundo ali na orla, ali, ele pregava o evangelho, a palavra de Deus. Ele tinha que ter isso porque em terra firme ali não tinha condição. O movimento, ele era sufocado, apertado por todos. Não com intenção maldosa, mas sim para receber uma cura, para tocá-lo, para receber uma bênção de alguma maneira. Então, por esse motivo. E expulsava os demônios, não permitia que os demônios ficassem falando, tentando elogiar ou engrandecê-lo. Os calava e o repreendia em nome de Jesus. Em nome do Senhor. No seu próprio nome, né? Jesus subiu um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivesse com ele e os pudesse enviar a proclamar. Jesus, então, depois disso, ele foi ao monte e chamou aqueles a quem ele queria. Você separou esses 12, vem cá. Estes 12, aqueles que estiveram com ele, que viram, Jesus então os chamou de apóstolos. Aqueles, Jesus chamou de apóstolos. Foram convocados diretamente por Jesus. O último foi Paulo. Jesus já ressurreto. Então, estes que estão por aí hoje, que diz que são apóstolos, esse título não existe mais. Biblicamente falando, não. Apóstolo foi aqueles que andaram com Jesus. Aquele que foram escolhidos por Jesus. Aquele que Jesus assim denominou, como esses aqui. Falou, vocês são meus apóstolos. Olha bem. Repetindo, Jesus subiu um monte, convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivesse com eles, pudessem enviar a proclamar. E tivesse autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Foram esses que Jesus escolheu e falou, não, vocês são discípulos. Vocês são meus apóstolos. Estou dando poder agora para vocês expulsar toda a casta de demônio e vocês vão proclamar o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho. Vocês vão estar comigo, vocês vão me ajudar. Qualificando para que convivesse com ele. Esse, Jesus determinou, vocês vão conviver comigo. E nós vemos em várias situações que esses que foram chamados pelo Senhor permaneceram fiéis até o final. Somente Judas Iscariote que o traiu, que como a própria palavra disse, já sabia que isso iria acontecer. Depois disso apareceram vários outros discípulos, reuniram com Jesus. Jesus os enviou a pregar. Não era somente, não, Jesus enviou a pregar, teve uma época que Jesus enviou 70. Esses 70 que Jesus enviou para pregar todos eles, não eram apóstolos. Jesus não os qualificou como apóstolos. Esses 70, inclusive, depois abandonou Jesus, quando Jesus disse, escuta, eu sou o pão que desceu do céu. Se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles o abandonaram.
Eles não entenderam que Jesus não estava falando, não era da carne física nem do sangue. Jesus estava falando do evangelho, tinha que comer a palavra, tinha que se alimentar dele, do evangelho. E eles fugiram. Os verdadeiros apóstolos só foram esses dois. Só foram esses dois. Aqueles que viram Jesus, que foram chamados direto por ele. Hoje, passado, não, Jesus me chamou. Biblicamente falando, não tem base nenhuma. Escolheu 12, qualificando como apóstolos, para que convivesse com eles pudessem enviar a proclamar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Então os 12, são esses os nomes daqui. Nós lemos aqui Marcos 3. Nós lemos hoje até o versículo 19. Amanhã nós estaremos dando continuidade a partir do versículo 20. Marcos 3, versículo 20, nós faremos amanhã. Todas as nossas dúvidas, nós temos que esclarecer no Evangelho, na Bíblia. Nós sabemos o que é o antigo e o que é o novo. Se o antigo valesse, não tinha necessidade de um novo. O novo é Jesus, é o Evangelho, é a palavra, é o verbo. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.